Bom dia, irmãos, irmãs. Vamos, pela graça de Deus, iniciarmos mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, mais um estudo importante que o Senhor nos proporciona. Hoje nós vamos estudar sobre um assunto bastante importante também, sobre dízimos e ofertas. E se eu fosse dar uma outra nomenclatura para esse título, eu daria dízimos e ofertas, uma cardiopatia grave. A gente vai ver hoje, está muito ligado ao nosso coração, E a gente vai ver hoje como é que esse assunto tem uma ligação muito forte com o nosso coração, Então vamos fazer uma oração para nós iniciarmos nosso estudo, Amém, Pai querido, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, pela Tua graça, bondade e misericórdia, Pai, cremos assim, que foi o Senhor que nos proporcionou este momento de aqui estarmos reunidos, para prestarmos um culto de adoração a Ti, ó Deus, e, Pai, pedimos neste momento que Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, nos orientando, nos instruindo, através da Tua santa palavra, Senhor, que permaneçamos nela, ó Pai, não avancemos nem retraímos, ó Pai, mas que possamos permanecer firmados na Tua santa palavra, Pai. Por favor, Senhor, seja conosco neste momento, conceda graça àquele que fala, conceda graça àquele que ouve e, acima de tudo, glorifica o Teu santo nome, Pai. Estamos diante da Tua palavra, diante de um assunto importante para a Tua igreja, e eu peço, Pai querido, que Teu Espírito Santo possa trazer luz neste momento, possa trazer clareza. Tira, Senhor, toda dúvida, ó Pai, guarda-nos de qualquer confusão e nos mantenha, Senhor, firmados na Tua palavra neste momento, Pai. Oramos com alegria e com gratidão neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então nós vamos, como eu disse, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, e nós vamos ver em alguns momentos que dízimos e ofertas está muito ligado ao coração. A gente vai ver o quanto que o Senhor deseja muito mais de nós do que dos nossos bens, do que das nossas finanças, do que tudo aquilo que nós temos realmente. Até porque o Senhor é dono do ouro e da prata, Ou seja, Ele não tem necessidades assim como nós, Então, vendo aí, a palavra hebraica dízimo, maser, significa literalmente a 10ª parte, ou uma parte de uma contribuição, Nós temos aí o de 100% que nós tiramos, 10% seria aí então considerado a dízima, ou seria uma 10ª parte, Nós temos conhecimento de que as coisas de Deus para o mundo é loucura. E se eu fizer uma pergunta aqui para os irmãos, dizer, por exemplo, 9 é maior do que 10, matematicamente, na lógica matemática, entendemos claramente que não, Se eu disser 9 é mais do que 10, logicamente, matematicamente, nós vamos entender que não. Mas na matemática de Deus, 90 é mais do que 100. Nós vamos ver isso claramente, Por que eu digo isso? Porque quando eu tenho 90%, é sinal de que os 10%, isso eu estou usando aqui, irmãos, nós não vamos nos prender nos 10%, Nós vamos ver daqui um pouco que nós não precisamos ficar presos exatamente no 10%, até porque a palavra de Deus nos fala de generosidade. A gente vê que isso é apenas uma base, mas a gente pode avançar um pouco mais. Então, quando eu estou dizendo dessa questão do 90%, é só para que a gente tenha como base, Então esse 90% subentende-se que é a parte que o Senhor tem nos dado generosamente, e é Ele quem nos dá. E os 10% que é dele, quando eu tomo esses 10% e junto, fazendo esse 100%, na verdade esse 100% começa a me trazer problema. Aí é que começa a ter as dificuldades. E nós vamos ver então, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum nas igrejas atuais, e se nós colocarmos, por exemplo, como eu vi agora nesses dias, que foi colocado no post lá, que o Rodrigo colocou lá na internet, que nós estaríamos estudando sobre dízimos e ofertas. E não é difícil a gente ouvir, até mesmo irmãos de igreja, que vem lá no privadinho e fala assim: olha, você vai precisar de muita graça para tratar desse assunto. Olha, esse assunto aí é um negócio que ficou lá na lei. Olha, esse assunto aí é um assunto que precisa ser muito bem explorado.
Então a gente vai ver que a palavra de Deus nos mostra claramente. E se nós formos dizer, por exemplo, que o dízimo é algo da lei, nós vamos entrar em contradição com a palavra de Deus. Porque antes da lei, nós já tínhamos o dízimo. Basta nós olharmos lá, vamos olhar juntos lá, Gênesis, capítulo 14. Aqui ainda não estamos diante da lei. A lei foi aparecer depois, né? As tábuas da lei, lá em Êxodo, né? Então aqui a gente está vendo claramente que nós ainda não estamos diante da lei. Nós estamos num período antes da lei. Verso 14, de 18 a 20, que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Muito bem, aqui está falando de uma vitória de Abraão. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Aqui está falando claramente o dízimo, né? Dessa 10ª parte. Então nós vimos que antes da lei, nós já tínhamos a presença do dízimo. Então não podemos dizer que o dízimo é algo pertencente à lei. Gênesis 28, 20 ainda trata desse assunto. Um pouco mais aí sobre esse assunto, tá? Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, me empreendo, e me der pão para comer e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo, né? Então nós vimos aqui que nós não podemos então dizer que o dízimo é coisa da lei, embora nós vamos ver que o dízimo estava presente em toda a Bíblia, nós vamos ver, né? Nos livros históricos, nos livros poéticos, nas epístolas, em toda a Escritura, nós vamos ver a respeito do dízimo. Então não podemos dizer que o dízimo é especificamente da lei. E nós vamos ver também que no Novo Testamento não houve uma abolição, tá? Houve uma ratificação ali. A gente vai ver que Jesus mesmo confirma, né, a questão do dízimo. A quem pertence os propósitos do dízimo? A quem pertence os dízimos? Os dízimos pertencem ao Senhor. Levítico 27, 30. Vamos seguir, nós vamos andando aí, irmãos, até nós chegarmos no livro de Malaquias, que é um texto muito rico para nos instruir acerca desse assunto. E nós vamos caminhando, nós vamos fazendo um passeio pela Bíblia, colhendo pontos importantes para fortalecer a nossa fé e trazer luz sobre esse assunto, né? Levítico 27, 30. A quem pertence os dízimos? Diz assim: também todas as dízimas da terra, como dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Ou seja, irmãos, é dele tudo o que existe na terra. O Senhor, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é dono de todas as coisas. Não há uma necessidade de que o Senhor nos constranja, que o Senhor chega por força, não há necessidade que o Senhor use de força, de violência, para que nós possamos nos render a Ele. Importante que nós entendamos bem o privilégio que Ele nos concede de adorá-lo com tudo que temos e tudo que somos, né? Qual que é a função, qual que é o propósito ainda desse dízimo aí? Sustento dos levitas e sacerdotes. Livro de Números, capítulo 18, 21 a 32. Por favor.
Amém. Muito bem, irmãos. Então a gente vê que o dízimo ele tem propósitos de manter os levitas ali naquela época, né? E é importante a gente entender esse ponto, porque quando nós chegarmos lá em Malaquias, a gente vai ver a importância de trazer esses dízimos com toda essa reverência e na sua integralidade. Irmãos, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso contra-cheque, Deus conhece tudo da nossa vida. E a gente vai ver palavras duras, pesadas que o profeta Malaquias usa, porque já conhece o nosso coração enganoso, sabe da nossa tendência enganosa de tentar enganar a nós mesmos. Nós somos experts nesse assunto. Então aqui a gente está vendo que é importante que tragam os dízimos para que haja a manutenção, ou seja, para que o reino de Deus continue avançando, para que os levitas que já foram levantados com o propósito de servir ali ao Senhor, eles sejam mantidos. Eles não teriam outra ocupação, eles teriam uma dedicação exclusiva no serviço do Senhor. E nós temos na nossa igreja pessoas com dedicação exclusiva, para que possam nos auxiliar, para que possam nos ajudar, e para que eles também possam ter tempo, para que eles possam ter tempo para dedicar ao estudo e trazer bons conteúdos para nós. É importante nós entendermos que o dízimo é que mantém essas pessoas. Nós estamos vendo claramente na palavra de Deus, e nós vimos recentemente, no estudo, que Paulo também foi auxiliado, Paulo foi ajudado muitas vezes, e até mesmo com dízimos e oferta de irmãos, né? Muito bem. Para auxílio aos necessitados, Deuteronômio 14, 28 e 29. Alguém pode ler, por gentileza? Quem achou? Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Amém. Olha só. Então é importante que tenha mantimento na casa do Senhor, né? Os órfãos e as viúvas, eles procuravam abrigo, procuravam recurso, procuravam alimento na casa do Senhor. E é importante que a igreja tenha isso para que possa auxiliar o outro, né? E nós, muitas vezes, o Senhor proporciona, o Senhor permite necessitados no nosso meio, para que a gente possa exercitar essa generosidade, para que a gente possa ter esse coração de realmente auxiliar o próximo, de ajudar o próximo. E os dízimos são direcionados para isso, né? A gente vê aqui claramente, quando os órfãos e as viúvas procuravam ali, eles tinham o alimento, eles tinham o mantimento, tinham como se manterem, né? Outro texto também que fala do mesmo assunto, 26:12, ainda em Deuteronômio mesmo. Olha só. Então, irmãos, é importante nós entendermos que nós temos sim um compromisso de auxiliar o próximo. Nós temos sim. Agora é importante nós entendermos o seguinte: às vezes eu falo assim, mas eu não tenho como ajudar. E na verdade Deus tem nos dado muito. Deus tem nos dado muita coisa. E às vezes, por conta do meu coração enganoso, eu quero juntar mais, eu quero guardar mais. E a gente vai ver o profeta Ageu falando sobre essa questão. Quando eu começo a reter, eu começo a enfiar num saquetel furado. Ou seja, nunca vai encher, né? Então é importante, quando alguém surgir na minha frente, Deus já tiver preparado algo, é importante que eu tenha um coração realmente de generosidade. Muitas vezes a igreja está passando por uma necessidade, algo, né, excepcional, e Deus já me proporcionou condições de ajudar. É importante que eu não retenha aquilo, é importante que eu coloque o coração no reino, é importante que eu realmente contribua. E a gente vai ver que existem maneiras, é possível e é para nós contribuir com alegria. É importante nós entendermos isso, que é com alegria que o crente, o cristão contribui. Nilton? Por favor.
Amém. Amém. Isso mesmo. Amém. Amém. Muito bom, complementa bastante esse assunto. O interessante é que ele, mais uma vez, até nesse assunto aqui, né, ele fala do coração, né? Vê aqui, versículo 10, né? Livremente lhes darás e não seja maligno o teu coração. Então, por isso que a gente fala que está muito ligado ao nosso coração, né? Então, irmãos, é um privilégio para nós quando nós temos a oportunidade de praticarmos essa generosidade com irmãos que realmente necessitam, né? E é importante nós também entendermos que existem princípios, até mesmo para eu dizimar, né? Para eu trazer o meu dízimo à casa do Senhor e eu trazer as minhas ofertas. É importante que eu traga com reverência, né? A gente vai ver depois a maneira certinha. E até lembrando aquele texto do... Nós não vamos abrir, só vamos comentar rapidamente sobre a passagem de Abel e Caim. Ali diz claramente que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Então ali só fala isso, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Depois nós olhamos, Abel trouxe das primícias de sua renda, né? Abel teve todo um cuidado, teve todo um zelo, teve toda uma reverência. Então é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos trazer a nossa oferta, mas também trazê-la com reverência, né? Os dízimos e ofertas entregues com ações de graças fazem parte da nossa adoração a Deus. Mostra que lhe reconhecemos o senhorio supremo e inquestionável sobre tudo o que temos e tudo o que somos. Assim sendo, nós adoramos o Senhor com as primícias da nossa renda, é o que eu acabei de dizer. Nós precisamos ter claramente no nosso coração, quando lá em Coríntios ele fala, né, no início da semana, ponde de parte, né, existe todo um princípio para a gente trazer as ofertas. Da mesma forma, irmãos, que eu venho para o culto, se eu chego lá, né, eu pego a minha Bíblia lá, chegou a reunião de domingo, acabou a reunião, eu jogo minha Bíblia num canto lá, aí passou a semana inteira, aí domingo, 7h15, né, puxa, o culto já começou, rapaz, estou atrasado, vou lá e pego a minha Bíblia, saio correndo, venho para cá de qualquer forma. Da mesma maneira é com os dízimos. Não, eu sei que eu preciso trazer os meus dízimos à casa do Senhor, existem os princípios, existem as instruções, mas eu vou gastando, aí o que sobrar, e a gente vai ver que isso aí era uma realidade do povo de Deus, né? Era uma triste realidade. Aí eu faço isso, aí chega, puxa, hoje é dia de ceia, dia de dízimo, né? E agora, hein? Você tem aí, fulano, uns R$10 para a gente botar lá, para os irmãos verem que eu estou dizimando, né? Quer dizer, Deus não precisa ver, né? Mas os irmãos precisam. Isso é muito triste, irmão, né? Então que possamos realmente entender que não é esse o princípio de Deus. Um texto que nos ajuda a respeito desse assunto, Provérbios, capítulo 3, versos 9. Muito bem. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, seja, geralmente, eu costumo usar esse exemplo do leite, né? O pessoal fala assim, os antigos que falam, né? Quando o camarada pegava a filha mais bonita do fazendeiro, falava assim, ele pegou a nata, né? A nata, ou seja, o que está por cima, que é o melhor. Então, o leite, quando ele é fervido, em cima fica as maiores propriedades do leite, está ali na gordura. Por isso que as pessoas pegam aquilo lá, pegou a nata, né, Rodrigo? Esse camarada. Então, irmãos, ali estão as melhores propriedades do leite. Ali está as melhores... Por que os leites hoje em dia, que a gente compra aí dos saquinhos, das caixinhas, eles estão muitas vezes enfraquecidos? Porque o melhor deles já foi retirado porque estava por cima. Então, é assim que nós precisamos entender. Para nós trazermos para Deus, nós precisamos trazer o melhor. Nós precisamos fazer a primeira parte, a melhor parte, nós vamos separar para o Senhor. E aí, então, nós vamos desfrutar daquele 90% que o Senhor tem nos dado generosamente. É o Senhor quem nos dá. Nós vamos ver isso no próximo slide aqui, tá? Então, olha. Meu notebook está meio lentinho aqui. Então, muito bem.
O dízimo não tem valor mercantilista, nem pode ser visto como um investimento. É outro engano também. Ah, não, eu vou dar 100, que Deus vai me devolver 200. Não, Deus não tem essa obrigação. Pelo contrário, Deus já nos deu muito. Lá na cruz do Calvário, Deus já nos perdoou. Aquilo que ninguém poderia fazer, Ele já fez por nós. E é por isso que nós o amamos e o adoramos com tudo que temos e tudo que somos, né? Então é um ato de adoração que devotamos àquele que tudo nos concede tão somente por sua graça, né? Então não é o nosso braço forte, a nossa capacidade humana que nos sustenta, mas Deus usando de bondade e misericórdia. Não há motivo de vanglória para nenhum de nós. Vamos ver claramente aí, Salmo 127, 2. Olha só, irmãos. Então, às vezes, nós caímos nesse engano, né? Ah, não, eu vou produzir mais e mais e mais. Temporariamente, irmãos, às vezes é importante. Olha, nós estamos no final de ano, né? A gente sabe claramente que o comércio final de ano é um pouco mais acelerado. Nós vamos dedicar, vamos aproveitar o momento. É aquela história, está passando o cardume de peixe, vamos pegar toda a rede, vamos juntar e vamos pegar esses peixes, porque é agora que ele está passando, daqui a pouco vai passar o cardume, né? E aí nós vamos passar um período de vacas magras. Então, temporariamente, às vezes é importante a gente fazer isso. Agora, se eu fizer disso uma regra para a minha vida, não, eu vou ficar no meu trabalho, eu já tenho um trabalho que é fixo, irmão. Olha, todo domingo à noite eu trabalho, eu tenho um compromisso com o meu trabalho é muito importante para mim. É importante a gente trabalhar, ter o sustento, tudo isso é muito bom. Mas eu fazer disso uma regra, sabendo que eu tenho um compromisso no domingo à noite, que é o culto, né? No domingo de manhã tem a EBD, que é muito importante, nós estamos estudando assunto como esse. E eu fazer disso aí a minha regra, e deixar a igreja, aí começam a vir as consequências. O Senhor começa a reter a chuva, começa a faltar o arroz para a população, né? Começa às vezes a trazer o gafanhoto, começa a devorar o pouco que eu estou achando que estou juntando. Daqui um pouco o saco furou, eu estou jogando lá dentro e está caindo tudo fora, né? É assim que acontece. Se a gente olhar, quando o povo de Deus se rebela, quando o povo de Deus se revolta contra Deus, vem as consequências, né? E é por amor de Deus, é para que a gente se arrependa e volte. Muitas vezes você fala assim, nossa, mas esse irmão, ele está vendo que está acontecendo tudo isso, por que ele não se arrepende logo e volta? Parece claro, mas muitas vezes nós fazemos isso. O nosso coração, ele é enganoso, como Jeremias fala, né? E muitas vezes o pecado nos cega e nós acabamos ficando perdidos aí, né? Outro texto que mostra claramente que nós não temos de que nos vangloriar, 1 Coríntios 4, 7. Irmãos, na verdade tudo vem de Deus, é importante nós entendermos isso. O Senhor é que nos sustenta, o Senhor que nos supre, é o Senhor que nos mantém. E Ele nos concede esse privilégio de participarmos disso, então nós não temos de que nos vangloriar, como se nós tivéssemos conseguido, como se nós fomos autossuficientes, né? Amém. E amém. Exatamente. Irmãos, olha que bacana isso aqui que o Rodrigo trouxe. Pode falar.
Amém. Muito bem. Esse ponto aí que o Rodrigo falou, né, a respeito do que na verdade Deus nos dá. Olha só, irmãos, Deus, ele nos dá a condição de adorá-lo com uma pequena parte, né? Um exemplo bem claro para a gente entender. Para quem é servidor público, é mais fácil ainda entender, porque quando vem o imposto de renda, ele já vem retido lá na fonte. Antes de você pôr a mão no dinheiro, o leão já botou a patinha dele, já tirou, você não recebe aquela parte, né? E Deus não faz isso conosco. Deus nos dá a liberdade, o privilégio de ter um coração grato aí e levar para Ele, né? Mas muitas vezes nós usamos de má fé com Deus. A gente vai ver palavras duras do profeta Jeremias, do Malaquias. Isso, você já pensou? Isso. Amém. Verdade. Verdade. Muito bem lembrado, Rayane, o texto da viúva que deu mais do que todos aqueles barulhos que faziam, né? Aqueles, os fariseus, né? Chegavam lá e derramavam lá e ficava o barulho das moedas. E ela chegou lá e plim, plim, barulhinho de nada. Mas ela deu tudo que ela tinha. Ela deu mais do que todos eles juntos. Imagina o que é isso. Que eles deram do que lhes sobravam, né? Então, enfim, irmão, chegamos aqui no texto de Malaquias. Vamos abrir Malaquias 3, de 6 a 12, é o nosso texto central aí. Nós vamos, para nós entendermos o contexto aqui em Malaquias, o tempo está voando, hein? Para nós entendermos o texto aqui em Malaquias, o que havia acontecido ali, né? O povo de Deus, por conta da sua dureza de coração, por conta da sua rebeldia, por conta de afrontar a Deus mesmo, eles passaram por um período de 70 anos de cativeiro lá na Babilônia. Foram levados para a Babilônia, ficaram lá 70 anos. Depois disso, eles voltam para Jerusalém. E como é que eles encontram a cidade? Arrasada, destruída. E aí então, Deus levanta o profeta Neemias, né, para reconstruir os muros. E além dele estar com aquela dificuldade toda de ter que reconstruir os muros que foram destruídos, ainda acontece um problema grave nas imediações, que tinha os inimigos atacando, afligindo, o tempo todo ali aterrorizando, né? Isso mais ou menos em torno de 400 a.C. Passou-se uma geração, e aí então vem a geração de Malaquias. E parece que quando passa uma geração, você fala assim, agora vai renovar, né? Agora vai ficar tudo. Não, vem de novo aqueles mesmos corações que Jeremias já relatava para a gente. Corações enganados, né? Corações perdidos. E ali, irmãos, o que estava acontecendo naquele momento? O coração das pessoas estava muito nas coisas, né? O profeta Ageu fala disso. Vocês estão construindo casas apaineladas, enquanto que a casa do Senhor está em ruínas. E esse povo vinha querendo servir a Deus de qualquer jeito, querendo trazer para Deus os seus sacrifícios de qualquer forma. O que estava acontecendo naquele período? A religião estava em decadência, a espiritualidade do povo estava em decadência. Eles estavam vivendo uma situação perdida. Por qualquer coisinha já estavam se divorciando. Ninguém se preocupava mais em servir ao Senhor com integridade. E até nos dízimos, começaram a trazer para o Senhor, nasceu um bezerrinho faltando uma pata, separa aí, porque no dia do dízimo é esse que nós vamos levar, para a gente não perder, teoricamente, né? Um animal foi atacado por uma fera aí, e está bem machucadinho, eu acho que ele vai morrer. Não deixa morrer, guarda até no dia do dízimo, é isso aí que nós vamos levar para Deus. Então era assim que estava acontecendo, e às vezes é assim que nós fazemos, né? Então aqui tem uma exortação bastante firme do profeta Malaquias. E o Senhor chama esse povo nesse momento a um arrependimento, chama esse povo para uma restauração. E a gente vai ver aqui, logo no versículo 6, a gente já entende o caráter imutável de Deus. Irmãos, graças a Deus por isso. Com tudo isso, com todas as nossas falhas, com tudo aquilo que nós fazemos contra Deus, mas por conta do caráter imutável de Deus,
Deus é rico em misericórdia e nos proporciona uma oportunidade ao arrependimento. Muito bem, versículo 6 até a parte A do versículo 7, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Olha só, irmãos, isso é antigo, né? Lá com Adão, nós vimos recentemente, né, no estudo da queda, já houve um desvio. Anda mais um pouco, Noé mostra a situação do desvio. Caminha mais um pouco, Moisés sofrendo com o povo no deserto. E Deus sustentando, dando maná, diz que nem as roupas envelheciam, mas o povo reclamava. E assim continuava, né? Até que chegou o absurdo de construir um bezerro de ouro e adorar o bezerro de ouro. E o Senhor chamando a arrependimento, chamando a uma reforma, chamando para que pudessem ter relacionamento. E Deus não muda, apesar de toda essa dureza do nosso coração. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Né? Chegamos então na outra parte aí, verso 7b. Deus chama seu povo de volta. Olha só o que acontece: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra que eu disse que logo no início que o problema de dízimos e ofertas seria mais uma cardiopatia grave? O coração do povo estava distante de Deus. E Deus, antes dele pedir o dízimo, antes dele entrar no assunto do dízimo, que ele fala: voltem vocês para mim, tornem para mim e eu me tornarei para vós outros. Quando Deus faz isso, irmãos, Ele já está com os braços abertos nos esperando. Nós é que precisamos nos arrepender e voltar para Deus. Nós precisamos lembrar da passagem do filho pródigo. Quando o filho pródigo se arrepende, que ele vem chegando pensando um monte de coisa. Quando eu chegar lá, eu vou falar isso para meu pai, eu que não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como de seus jornaleiros. Mas antes que ele chega no pai, o pai já vem até ele, se lança no pescoço, se abraça ele e já está perdoado. Nós precisamos entender o quão grande é o amor do nosso Deus, para que nós possamos então entender e nós podemos ofertar com generosidade, né? Nós podemos dizer, no Novo Testamento nós não tratamos a palavra dízimo. Não tem problema, usa a palavra que quiser. A contribuição, não, então vou contribuir de acordo com a palavra de Deus, generosamente, com alegria, com constância, né? Voluntariamente. Então tudo isso eu vou fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus assim ensina. Eu não quero ficar com a palavra dízimo. Não tem problema, seja qual a palavra for, mas que pratique, que realmente atente para o ensinamento bíblico, né? Então o que acontece? Quando Deus diz, tornai-vos para mim, é porque na verdade o coração, antes de tudo, estava distante. E como eu disse, tudo começa no coração. É ali que começa o desvio, é ali que começa o engano. Caminhando mais um pouco, terceiro ponto aí. Final do 7º versículo e a parte A do 8º versículo. Diz assim: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha só, irmãos, parece até uma loucura, né, o que estão fazendo aqui. Parece que estão dizendo assim para Deus, mas em que? Nós não estamos fazendo nada errado, nós estamos fazendo tudo certinho. Tornar do quê? Não tem nada errado, nós estamos indo aqui, todo mundo andando no caminho certinho. E Deus está dizendo, tornai-vos para mim. Mas estão tão perdidos que acham que não tem nada errado. E Deus fala então, tornai-vos para mim e tornarei para vós outros. Mas eles dizem, mas em que a vez de tornais? Versículo 8, roubará o homem a Deus? Olha que pergunta, né? Todavia, a resposta de Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Olha só, ainda pergunta ainda, né? Em que te roubamos? Nós temos te roubando. Interessante, irmãos, que aqui fala de... existe dois tipos de crime de subtração. Um é o furto, Rodrigo pode nos ajudar, e o outro é o roubo. O furto, a própria palavra já diz, né, que é de maneira furtiva. É o batedor de carteira. Você entra no ônibus, está segurando lá no ferrinho lá, né, e de repente, sumiu minha carteira, eu nem vi. Foi de maneira furtiva, sumiu, foi furtado. Agora aqui ele não está falando de furto, aqui ele está falando de roubo, aqui ele está tratando de violência, né? E a gente que passa por... Oi? Praticamente a mão armada. É aquela situação o exemplo que eu citei agora há pouco, né? O governo, quando vai sair o imposto de renda lá, ele já pega antes, né? E na verdade, assim, ele está vendo ali algumas informações. Agora, quanto a Deus, Deus está vendo claramente o nosso olerite e o nosso coração. E nós ainda assim estamos
tomando a força. Estamos roubando a Deus, né? E ainda uma pergunta: em que te havemos roubado, né? Versículo 8. Todavia me roubais, dizeis: em que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Então, irmãos, essa questão de reter parte do dízimo não vai ser bom para nós. Não vai fazer grande diferença na nossa vida, pelo contrário. Olha o que diz o versículo 9 aí. Continuando, a resposta de Deus: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então nós não vamos obter prosperidade, nós não vamos obter benefício daquilo, se nós estamos retendo o que não é nosso, o que pertence a Deus. É importante a gente entender que projetos às vezes são prejudicados por conta da minha avareza, situações às vezes se apertam em determinadas igrejas por conta da minha avareza, mas Deus levanta outro para suprir aquilo, e eu perco a oportunidade e o privilégio de participar da assistência aos santos. Então é concedido a nós um grande privilégio de podermos participar da assistência aos santos, né? Importante a gente entender. Versículo 10 aí, parte A, a gente vê a ordem de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vamos entender esse ponto aqui, irmãos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que a melhor tradução para esse ponto não seria trazer todos os dízimos, mas trazer os dízimos todos à casa do Senhor. Por quê? Justamente por causa desse coração enganoso. Ah, não, eu vou pegar aquele com defeito, eu vou pegar aquele que está manco, aquele que está cego, coxo, enfim, eu vou trazer dessa forma para o Senhor. Mas aí quando eu juntar, que diz lá em Ageu, vocês trazem de qualquer jeito, o Senhor vai, com um sopro, vai dissipar aquilo, o Senhor não vai receber aquilo, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Então nós precisamos ter realmente essa reverência no momento de trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, e não retermos, né? Então quando a gente vê que é para nós trazermos os dízimos todos, é para que haja mantimento na casa do Senhor. Precisa ter, por quê? Nós temos no nosso meio pessoas que necessitam, nós temos necessidades com a igreja, nós temos despesas com a igreja, nós temos compromissos firmados que precisam ser saudados mês a mês, né? E nós temos os nossos diáconos que administram com todo temor as ofertas trazidas, os dízimos e as ofertas trazidas. Todo recurso financeiro que é trazido à casa do Senhor, ele é administrado com todo o temor pelos nossos irmãos diáconos, né? E depois a gente vê aí, a parte B do versículo 10 até o final, a promessa do Senhor, né? Ele diz: e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha só, irmãos, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, isso aqui é um ledo engano, a gente achar que, eu vou levar de qualquer jeito, eu vou levar uma parte, eu vou segurar um pouco, e o Senhor já tem, aquela história que a gente acabou de ouvir agora, Deus nos dá 100% para nós adorá-los com 10%, então é Ele quem nos dá tudo para a gente poder devolver. O texto que o Rodrigo falou agora há pouco de Davi, né? Então é isso, é Ele quem nos capacita a adorá-lo com parte daquilo que Ele mesmo nos dá. E o versículo 12, então, todas as nações vos chamarão felizes, olha só, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Olha quem é que está dizendo isso. Então não é qualquer pessoa, irmãos, é o Senhor falando disso. Então muitas vezes nós gostamos, né, de promessas, nós gostamos de fazermos, vamos ver a promessa do Senhor, é nós sermos, primeiramente, nós nos doarmos a Deus, e aí então tudo aquilo que vem vai acompanhar, nós não vamos reter. Por quê? Porque primeiramente nós já nos demos integralmente ao Senhor, né? E o Augusto Nicodemos também fala que existe uma artéria, né, que liga o coração ao bolso, e ele ser um órgão duro de converter ele, né? Precisa realmente de graça, né? Precisa realmente de
pegar ele pelo pescoço e colocar ele no devido lugar, né? No Novo Testamento, irmãos, que é a parte que muitas vezes os irmãos querem argumentar, né? Ah, mas no Novo Testamento, irmão, lá não tem nenhuma lei que diz que você tem que dizimar. Muito bem. Aqui a gente vai ver quem é que vai estar ratificando o dízimo, tá? Jesus não foi contra os dízimos, mas sim contra a hipocrisia dos que o traziam. Abram por gentileza Mateus 23, 23. Esse texto tem gente que consegue fazer coisas que é impossível, né? Consegue dar nó em pingo d'água, né? Amém, amém. Então está aí. Irmão, se nós formos tirar o dízimo do Novo Testamento, nós tínhamos que tirar também a justiça, a misericórdia e a fé. Porque ali a gente vê que estão atrelados, intrinsecamente atrelados ali, né? Estão emanados. Então não tem como. O que Jesus está dizendo aqui? Muito bem, vocês fazem uma coisa, mas é importante que vocês façam uma coisa, mas façam a outra. Não é deixa de dar o dízimo agora e faz a outra. Não, Jesus não está falando isso. Continuem fazendo isso, mas também pratiquem a misericórdia, a justiça, a fé. Então é importante a gente entender que Jesus, ele aqui de certa forma está ratificando, de certa forma claramente ratificando, está dizendo que é para a gente continuar fazendo isso, né? Então percebe-se o entendimento equivocado do fariseu. Jesus diz que o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não. O problema não estava nos dízimos, mas novamente no coração do dizimista. Aquele dizimista, ele estava dando na verdade para que ele pudesse, quem sabe até colocar, a gente estava falando, brincando agora há pouco, né? Colocar o nome dele lá em destaque, lá no templo, né? Quem sabe era esse o coração dele, né? E, infelizmente, irmãos, tem muitos lugares que a gente ouve, né, relatos de que as pessoas que mais que dão valores maiores, eles têm os nomes colocados em destaque em determinado local. Isso acaba virando uma competição de orgulho próprio. Ah não, eu que sou o melhor aqui, eu que dei mais que todo mundo, a glória vem para mim, quando na verdade Deus está querendo tirar esse orgulho do nosso coração. Nós vimos aqui agora há pouco, né, em Coríntios, é Deus quem realmente supre tudo, e nós ainda fazemos como quem não, eu que consegui, foi a minha esperteza, né, com a minha expertise eu consegui. Então é importante a gente entender que Jesus ratificou, ou seja, ele confirmou o dízimo. Uhum. Amém. Olha só, né, irmãos, que o testemunho que está na palavra de Deus, né? Então, realmente é importante a gente ter como modelo, né, essas passagens, né? Como contribuir? Chegamos então na parte prática aqui, né? Como contribuir? Nossas contribuições devem ser trazidas com alegria. Alguém, por gentileza, abra para nós 2 Coríntios 9, de 7 a 15.
É o 15. Ora, quem não dá semente ao receber pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que os vossos remédios sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa convicção contra o Evangelho de Cristo, pela liberalidade, porque contribuís para eles e para todos, enquanto oro eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém, irmãos. Olha só. Então a gente vê que o Senhor, Ele nos dá a semente, a sementeira, Ele nos ajuda na produção, Ele nos presenteia com tudo isso e Ele nos dá o privilégio, Ele supre com tudo e nos dá esse privilégio de trazer para Ele uma parte disso. E mais ainda, Ele disse que nós temos que trazer com alegria. Então não é aquela coisa, puxa vida, já que tem que dar mesmo, não tem jeito, né? Não vai ter como? Então pega aí qualquer coisa e leva. Não, não é assim. É um privilégio nós entendermos quem é esse Deus que nós servimos. Que amor é esse, irmãos? Como a gente viu agora há pouco, né? E a gente vê na cruz do Calvário, aquele que se deu por nós. Imagine que oferta de Deus. O que nós poderíamos fazer para comparar com a oferta de Deus pelos nossos pecados, né? É isso que nós precisamos ter em mente, claramente. Por isso que a palavra de Deus precisa ser a nossa referência. É a palavra de Deus que vai nos guiar, nem mais um pouco, nem menos um pouco. É a palavra de Deus. Sim. Três, 9? Uhum. Isto. Uhum. Sim. Uhum. Isto. Isto. Amém. Sim. Isso, amém. Olha que pergunta interessante. Irmãos, é uma promessa do Senhor. Se nós olharmos Salmo 37, verso 25, quando Davi diz assim, ó: fui moço e hoje sou velho, mas jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão, né? Ali é uma promessa de Deus. E a gente vê que o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades, né? Nós não passamos por necessidades extremas, né? É muito difícil o povo de Deus, a menos que Deus esteja tratando com aquele povo. É uma outra situação. Agora, Deus tem essa promessa sim com seus filhos, dele superabundar, mas Ele fala para que vos torneis generosos, para que vocês supram outros, né? Quando Deus Ele levantava reis que eram servos do Senhor, aquele rei, ele reinava com justiça, e aqueles que estavam à sua volta eram beneficiados, eles eram assistidos. Então esse é o propósito de Deus, até para que Ele possa trazer bastante coisas, para que a gente possa repartir com os irmãos, e não para tudo para mim, né? Então Deus pode sim, né, nos tornar. Ser rico não é o pecado é colocar o meu coração na riqueza, né, eu firmar naquilo. Mas Deus pode trazer abundância, e não é nenhum pecado, não precisamos entrar em condenação, né, quando nós temos, por exemplo, somos abastados. O perigo é colocar o coração na riqueza. Se o Nilton quer complementar com mais um pouco.
Estou vendo que ele está ali com a coceira ali. Amém. Extremos, né? Uhum. Pode. Isso, amém. Isso. Uhum. Amém. Isso. Uhum. Isso. A satisfação já existe, né? Aham. Uhum. Uhum. Amém. Então, Deus, como Deus não é um Deus de confusão, né? Ele nos mostra claramente pela sua palavra que antes de tudo ele diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, né? Então, essa é a maior bênção que nós podemos ter, irmãos. Melhor do que qualquer outra coisa. A palavra de Deus diz que nada pode ser comparado ao que Deus tem a ser revelado no último dia. E a nossa esperança, né, a nossa maior riqueza não está aqui nesse mundo, né? O que a gente ouve às vezes, né? O melhor de Deus para a sua vida está por vir. Não, na verdade o melhor de Deus já veio. E foi Cristo que deu aquilo que ninguém podia dar. E às vezes esse tipo de dúvida que a Raquel teve, que a irmã Lília teve, é comum brotar na cabeça da gente. Por quê? Você vai num determinado lugar, não, que é assim, assim, assado, é só lá no tempo da lei. A gente já acabou de ver que antes da lei já tinha, e depois da lei Jesus ratifica, né? Então não é a questão de lá da lei. A questão é uma cardiopatia grave, é o nosso coraçãozinho enganoso que Jeremias já retrata muito bem,
né? E acerca dessas promessas, Deus sim, se Ele quiser, Ele é o dono do ouro e da prata. Imagina se Deus, por exemplo, passou agora este ano aí de 2020, foi um ano totalmente atípico, né? Tivemos essa pandemia e aí teve uma retenção de chuvas. Ah, quem foi que reteve a chuva? Foram as nuvens que voaram para lá, alguma coisa assim? Não, Deus retendo mesmo. Agora, qual que é o propósito? Talvez nós nunca vamos saber, mas nós sabemos que Deus é soberano e é Ele que faz ou abundar ou faltar, né? Então é Deus que realmente faz tudo isso. E se Deus quiser, irmãos, Deus pode fazer com qualquer um de nós. Deus pode realmente trazer a riqueza financeira mesmo. Isso, o 10 já serve de base isso. E é muito complicado falar de coração de Deus, você falou, coração e cara. Então, às vezes, vai ter um mês que eu vou fazer uma unha a mais, então eu vou falar, então agora eu vou. E vai ter mês que não vou fazer aquela unha a mais, e aí talvez, por conta do meu coração, eu vou querer mexer aquilo e não vou dar nem o que eu deveria dar. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, acho que tem que ficar com a palavra com generosidade, né? Porque você Pronto. não sabe que vai se tornar um terço, e eu sei que vai ser generoso quando eu receber alguém na minha casa, eu vou fazer com generosidade. Isso. Mais do que Normalmente eu faço aqui em casa, para casa. É isso aí mesmo. É uma boa base, um bom exemplo que a Rayane está usando aí, né? Quando alguém vai em casa, todo dia eu como arroz e feijão. Tá certo que a gente deve manter um certo equilíbrio, né, com relação a isso. Mas é gostoso você fazer um pouquinho a mais para os irmãos, né? E a gente faz e é gostoso, a gente tem prazer nisso. Agora, porque que para Deus eu vou pegar lá de qualquer jeito o aleijadinho e vou dar, né, o pior. 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5. Quem achou, por gentileza, a maneira voluntária e generosa com que nós devemos contribuir? Amém, irmãos. Então, é um exemplo claro, né? Como é que nós devemos fazer. Interessante que no final ele fala: se deram primeiramente eles mesmos ao Senhor. Porque quando nós nos damos integralmente ao Senhor, irmãos, quando nós nos damos inteiramente, quando o nosso coração vai inteiramente ao Senhor, não fica reservas. Agora, quando eu vou com reservas, uma das primeiras reservas que eu tenho, que a Rainha acabou de falar agora, é o nosso bolso, né? É aquela historinha que o Augusto sempre conta da moedinha, né? A mãe deu 2 moedinhas para o menino comprar um picolé e a outra levar para a igreja. Aí ele foi correndo, tropeçou, caiu, a moedinha caiu, foi lá no bueiro e sumiu. Foi, ixi, lá foi a moeda de Deus. Então é assim que muitas vezes nós fazemos. Quando a situação aperta, o que a Rayane acabou de falar aqui, né? Quando a situação aperta, primeiro que vai perder é Deus. Eu vou cortar do dízimo. Quando na verdade a palavra de Deus diz que nós temos que ser generosos. E aqui ele mostra, né, claramente, que esses irmãos, eles estavam com... Não é que eles estavam sobrando tudo, não. Mas na dificuldade superabundou a graça de poder participar da assistência aos santos. E eles deram além de suas posses, né? Dá uma aceleradinha que o tempo está indo ali, daqui um pouco me dá uma bicuda aqui. Então é isso, irmãos, né? Para esta manhã, nós vamos fazer uma breve aplicação. Para os irmãos que nos ouvem também, né? Os dízimos e as ofertas devem ser trazidos e entregues na igreja local. Outro ponto importante, irmãos. Às vezes eu quero tomar um sorvete no McDonald's e quero pagar no Bob's. Dá certo? Né?
É só para a gente entender. Se eu estou recebendo o alimento espiritual aqui, por que eu vou levar lá? Não, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu trago 5% aqui, aí eu levo 3% lá para um rapaz que eu sei que está precisando lá, aí eu pego 2% e vou sair distribuindo para os mendigos da rua. Eu não posso ser juiz sobre os princípios de Deus, sobre pena de cair a consequência sobre a minha cabeça. Então, se eu estou recebendo aqui os dons espirituais, é importante eu vim trazer a casa do Senhor, é aonde eu estou congregando, né? As despesas com a manutenção da igreja, onde congrego, são supridas pelos dízimos e ofertas. É importante eu saber que a igreja tem compromissos. Os presbíteros são remunerados com o dinheiro oriundo dos dízimos e ofertas. Os projetos são atendidos, famílias auxiliadas através dos dízimos e ofertas. Então, essa é a maneira prática, irmãos, de nós entendermos o que é que acontece com os meus dízimos. Quando eu trago o dízimo, o que é que acontece? Os diáconos administram com todo temor, com todo cuidado. E nós vamos orar nesta manhã para que o Senhor continue dando graça aos nossos irmãos diáconos, o que tem sido muito bom até aqui. E que o Senhor há de continuar dando direção e graça. Concluindo, Deus está mais interessado no nosso coração que no nosso bolso. Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Está nos dando um privilégio de adorá-lo com as primícias de nossa renda. Contribuir não é um peso ou um sacrifício, mas uma oportunidade de expressar publicamente que Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, inclusive na área financeira. Como precisamos, né, irmão? Você converter o nosso bolso ao Senhor, né? É uma incoerência um crente nascido de novo pela graça de Deus negar-se a contribuir na igreja onde congrega. A Bíblia nos orienta a contribuir, não apenas contribuir, mas contribuir com alegria, constância, generosidade e voluntariamente. Nós vimos todos esses pontos passo a passo na Bíblia, né? Ficou alguma dúvida? Creio que não, né, Newton? Isso. Para nós tirarmos do bruto da nossa renda, não do líquido, do bruto. Nós temos descontos agora, né? E vários descontos que a gente faz a subtração de 10%. Agora, nós tivemos vários fazer essa parte de separação. Agora, existem outras necessidades que podem surgir no meio do governo, que pode participar também de outras maneiras. Sim. Também extra esses 10% a gente participa com outras coisas, conforme a necessidade da igreja local, Certo. direcionadas pelos irmãos que administram a igreja local, que são os diáconos, né? A submissão a eles, também caminho. Agora, a gente entende que no Novo Testamento, a gente aprende que Jesus mesmo deixou claro nas Evangelhos, não só esse texto que você abriu, que confirma que há uma oferta acertada. Ou seja, dízimo, oferta, a lei dos nomes de dízimo, né? Mas há uma contribuição que tem que ser trazida fielmente de coração ao Senhor. Agora, quanto é isso, 10%? Eu particularmente entendo que é o mínimo. Agora, Jesus sempre deixou claro em todos os seus ensinamentos, e principalmente no Sermão do Monte, tudo que a lei dizia, ele falava que eu, porém, vos digo. Ele falava assim, está escrito, o que está escrito? Esse determinado detalhe, isso está escrito na lei. Eu, porém, vos digo. É muito mais do que a lei. Tudo que Jesus ele afirmou no Novo Testamento, com referência à lei, é muito mais comprometedor da graça. Então eu penso que ofertar com alegria, com constância, com generosidade, ou seja, vai além dos 10%. Estou sendo muito aquém daquilo que eu deveria. Isso. Porém, é o momento. O meu momento é esse. Mas Exato. diante de Deus, eu vou buscar para minha esposa aquilo que nós vamos trazer. Então, acho que cada família, cada pessoa, cada ofertante vai ter que ter esse relacionamento com Deus. Volta para Deus. E o relacionamento meu com Deus vai guiar o meu coração para que eu seja generoso. Amém. À Amém. medida de cada Amém. situação aí.
Isso, exatamente. Quando a palavra de Deus diz que cada um contribua segundo o propósito no coração, e foi levantado, que o coração é enganoso. Por isso que nós temos lá o Salmo 139, versos 23 e 24, que pede, né? Sonda-me, ó Deus, o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque eu sondar e guiar meu coração, eu vou levar ele para o abismo de vez, né? E interessante esse ponto que o Nilton tocou, né? E esse exemplo que ele deu, que ele pega o 10% como uma base mínima e além das necessidades extras também a gente participa. Se a gente olhar, né, o que diz a palavra de Deus, quando ele diz que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, e eles também já cumpriam a lei, eles faziam, olha, eu dou dízimo, eu faço isso e tal. Então a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então fica aí algumas dicas, né, uma base para a gente poder utilizar aí quando nós formos ofertar, né, ou contribuir, seja, né, qual a palavra for. Então, irmãos, chegamos ao final, né? Que Deus nos dê um coração realmente voltado para Ele, primeiramente, nos doarmos para o Senhor, nós nos ofertarmos, nós temos oferta viva, né? Temos o prazer e a alegria em contribuir para que haja mantimento na casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome. Reconhecemos, Pai querido, quão falhos temos sido com o Senhor, para com os teus princípios, para com os teus ensinamentos, ó Pai. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração verdadeiramente generoso, nos capacite, Senhor, a verdadeiramente romper as barreiras que nos impedem de termos essa liberdade de contribuir, de ofertar com alegria verdadeiramente. Nos ajuda, Senhor, a meditarmos nessas passagens que nós vimos, que o Senhor nos fala nesta manhã. Nos dê, Senhor, corações verdadeiramente generosos, que possamos, Senhor, colocar o nosso coração verdadeiramente no Teu reino, para a glória do Teu nome, e que possamos, Senhor, ser obediente à Tua palavra acima de tudo, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe nossos irmãos diáconos que têm direcionado os recursos que o Senhor tem movido os corações para trazerem à Tua casa, e que eles possam, Senhor, continuar com sabedoria, dirigindo, possam continuar com sabedoria, utilizando os recursos, e que tudo isso seja para a glória do Teu nome. Senhor, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor abençoe as pessoas da nossa comunidade, ou de outras, enfim, que estejam desempregadas, que elas possam encontrar uma porta aberta, um emprego, um trabalho, para que elas possam, Senhor, trazer o seu sustento para a sua casa. Te pedimos, Pai querido, por aqueles irmãos que estão com dificuldades, seja qual for, o Senhor conhece todas elas, e nós te pedimos que o Senhor, primeiramente, o Senhor as traga para si, que elas se voltem para o Senhor, que elas se tornem para o Senhor, e o Senhor então se tornará a elas, e assim pedimos por nós também, que possamos nos tornar para o Senhor, para que o Senhor se torne a nós também. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra falando aos nossos corações mais uma vez. Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.